Claro que a gente está plugado agora, vamos conversar para ouvir todos os lados, como sempre aqui no Central de Notícias, com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço demais por essa entrevista. Deputado, um prazer tê-lo conosco. Feliz Ano Novo para o senhor. O senhor foi um dos mais firmes advogados. Eu sei que nós, todos jornalistas, acompanhamos atentamente. Durante todo o ano passado, o senhor foi um dos mais firmes defensores da pauta da anistia. Quando não deu para aprovar a pauta da anistia no finalzinho do ano passado, o senhor concordou em votar o PL da dosimetria de redução de penas, argumentando que seria um primeiro degrau e que era preciso fazer esse avanço. E depois de, com muito custo, isso passar, ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, foi derrubado hoje, foi vetado, melhor dizendo, pelo presidente da República, e agora a bola volta outra vez para o Congresso. Mas isso depende, primeiro, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marcar uma sessão conjunta do Congresso para que esse veto seja analisado. E a gente sabe que isso pode levar tempo. Eu quero saber quais são os próximos passos e se o senhor já está trabalhando para que esse veto seja analisado e, é lógico, na sua ótica, derrubado o mais rapidamente possível. Amanda, Basília, Eduardo e todos aí do SBT News, feliz ano novo para todos vocês. É a primeira vez que eu estou aqui em 2026 e quero parabenizar vocês pelo jornalismo sério, equilibrado que tem feito com todos nós brasileiros. Dito isso, Amanda, nós já prevíamos este veto do presidente da República. É praxe e é normal nós vermos a esquerda destilar o seu veneno e o seu ódio contra os patriotas, quem somos de direita, quem somos conservadores. E já quando aprovamos o texto no ano passado da redução de penas, já havíamos conversado com o presidente Davi Alcolumbre que, em caso do veto presidencial, que já havia uma previsão, que ele pudesse dar prioridade a pautarmos a derrubada deste veto na primeira sessão do Congresso Nacional. Eu tenho convicção nos compromissos que o presidente Davi Alcolumbre tem conosco, inclusive tendo como seu vice-presidente um membro do nosso partido, do PL, que isso será pautado na primeira reunião e conhecendo um pouco, inclusive já vi manifestação do relator da matéria, o Paulinho da Força, do Solidariedade, e os líderes de partido de centro, que nós teremos os votos sobejantes para derrubar este veto na primeira sessão que for marcada pelo presidente Davi Alcolumbre. E, lógico, a partir de agora, a nossa articulação é para que esta primeira sessão seja marcada o quanto antes possível. Haja vista as pessoas que estão pagando penas injustamente, como Débora do Batom e tantos outros, aguardam gentilmente a sanção desta lei para que elas possam ser beneficiadas e estarem de volta no seio dos seus lares. Nós vamos, como Brasil, na contramão. Acabo de ler e ver aí com vocês matéria de que na Venezuela vão libertar os presos políticos, aqueles de direita que eram perseguidos por Maduro. E agora o presidente da República veta uma justiça e uma pacificação para o país, que seria um primeiro degrau, essa questão da redução das penas. É lamentável este veto, mas nós vamos derrubá-lo o quanto antes possível. Líder, a Basília faz a próxima pergunta. Líder, o script que estão contando para nós aqui em Brasília, a gente que vive de apuração, né, os senhores também, querendo ou não, é que uma vez derrubado o veto, o caminho é o Supremo Tribunal Federal. Existe um acordo envolvendo estes três poderes para que a manutenção do PL da dosimetria sobreviva a uma análise também do STF? O senhor pode contar para nós? Porque tem muita gente dizendo, não, já todo mundo já precificou esse veto, realmente vai valer o PL da dosimetria. E outras pessoas falam, mas será que a justiça vai deixar passar? Bom, Basília, o que eu posso te responder é o que eu ouvi da boca do relator, deputado Paulinho da Força, que, segundo ele, construiu este texto junto aos ministros do STF, inclusive com a participação do ministro Alexandre de Moraes. Se a informação que nós recebemos do relator da matéria, que
detém de nós toda a credibilidade para que nós avançássemos a este primeiro passo e rumo à tão sonhada anistia, nós temos convicção de que o STF não vai dar por inconstitucionalidade, haja vista que, se foi realmente contribuição dos ministros, em especial do Alexandre de Moraes, seria inadmissível que ele agora venha dizer que é inconstitucional o que ele mesmo ajudou a construir. Então, nós estamos muito confiantes na derrubada deste veto e na solução deste problema. O que nós precisamos é olhar o Brasil para frente. Basta de ficarmos olhando o Brasil do passado, do 8 de janeiro, daquele quebra-quebra que para nós nunca foi golpe e que a esquerda quer sempre, todos os anos, revigorar, porque não tem discussão, não tem debate nacional. Na verdade, nós temos o roubo dos aposentados, que eles querem usar tudo isso como cortina de fumaça, os aposentados sendo roubados, o Lulinha sendo acusado de 300 mil de mesadinha por mês, o escândalo do Banco Master descoberto por vocês da imprensa e que agora eles tentam colocar a cortina de fumaça porque estão em ano eleitoral. A esquerda não tem proposta de país e o que eles querem é só fazer cortina de fumaça com esse 8 de janeiro, que já está claro e óbvio para todo mundo, inclusive com essa redução de penas, que é o primeiro degrau para fazermos justiça, que é a justiça de verdade, a anistia e anulação de todos esses processos, porque nunca houve golpe no Brasil. A Marcela Matos faz a próxima pergunta. Boa tarde, deputado. A minha pergunta é a seguinte, diante aí desse cenário ainda incerto em relação à dosimetria, que é uma bandeira da direita, qual vai ser a vitrine de vocês? Qual vai ser a vitrine da direita nesse ano eleitoral, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, a anistia em relação aos condenados não passou, ainda não se sabe exatamente se teremos ou não uma dosimetria. Então, qual que vai ser a agenda? Qual que vai ser a vitrine agora para as eleições? Marcelo, eu estou convicto que a redução de penas é fato. Nós vamos derrubar o veto e isso será feito muito mais rápido do que todos estão imaginando. Com relação à pauta da direita, com toda certeza, o que nós vamos é mostrar os desmandos econômicos desse governo, o desgoverno que aí está. As contas públicas das estatais como Correios é só rombo, déficit, mal gestão, para não dizer que tenho até suspeita de corrupção, porque um Correios que dava lucro com Bolsonaro, entra Lula e dá prejuízos, mas não é prejuízo pouco, é de bilhões. A cifra deste ano passou da casa decimal de bilhões, mais de 12 bilhões de prejuízos, alguns números chegam a 20 bilhões de prejuízo nos Correios. Está provado que a esquerda não sabe administrar os bens públicos e também a questão da segurança pública. Será o principal debate neste ano. O brasileiro de bem, o brasileiro trabalhador vive sendo assaltado com seu celular, medo de assalto no seu veículo, não sai de casa enquanto os bandidos estão aí às soltas, roubando, fazendo arruaças. Nós vamos fazer esse debate com a sociedade brasileira e temos certeza que a sociedade brasileira, em especial os estados do Nordeste, que são amplamente governados pela esquerda, que têm os piores índices de segurança pública, vão refletir e em 2026 darão a resposta a essa esquerda que tanto mal faz ao país, nos livrando de uma vez por todas do desgoverno que aí está. O Eduardo Gayer também está conosco e tem um questionamento para o senhor, líder. Oi, líder, boa tarde, obrigado pela entrevista. Queria falar mais um pouco a respeito da repercussão eleitoral da eventual derrubada do veto que o senhor está defendendo, o veto ao projeto da dosimetria. Algumas pesquisas apontam que a maioria da população brasileira é contrária ao projeto da dosimetria. Pesquisa Atlas Intel falou até de 63% da população contrária. Nesse sentido, se o Congresso de fato derrubar, não vai até ajudar na popularidade do presidente Lula, reforçar aquele discurso de nós contra eles? Quer dizer, o presidente vetou, tal como queria a maioria da população, e o Congresso foi lá e derrubou esse veto. O tiro não pode sair pela culatra para a oposição? Eduardo, obrigado pela pergunta. A verdade é que pesquisa tem para todo gosto. E pesquisa, inclusive, de como você faz a abordagem, ela dá o resultado de quem contrata a pesquisa acabar tendo esses resultados. A verdade é que existem outras pesquisas que dizem que é injusta essa pena
exagerada. Pessoas como Débora do Batom, eu vi uma pesquisa outro dia da Quest dizendo que a maioria é contrário e entende que essas penas são exageradas. Portanto, como a gente tem pesquisa para todo gosto, o que nós temos que levar em sério daqui até a eleição é o debate nacional de verdade. Os brasileiros, eu não acredito que essa derrubada vai fortalecer o governo, coisa nenhuma, até porque o governo está muito mal. O próprio governo sabe disso e quer buscar alguma pauta e ele não encontra, porque a principal pauta do ano será a segurança pública. O governo, querendo ou não, o brasileiro de bem já não suporta mais ser assaltado, está passando por tudo isso, e nós vamos ter também como um grande desgaste ao governo do atual mandatário da República a questão da CPMI do roubo dos aposentados, que já está chegando, já está ficando claro. E quero aqui parabenizar vocês da imprensa e a parte da Polícia Federal, que tem feito um trabalho sério, junto com o ministro André Mendonça, que já estão chegando a esses favorecimentos de personagens muito próximos ao presidente Lula, no caso Lulinha, sendo beneficiado com ajudas de roubo dos aposentados. Então, tudo isso será um ano de muito desgaste ao governo e eu tenho certeza que isso tudo será aflorado no período eleitoral, este debate será feito e a sociedade brasileira, de maneira democrática, poderá eleger o seu novo presidente da República em outubro ou, no caso, segundo turno, em novembro. A gente espera, de uma vez por todas, nos livrarmos desse governo que, na minha avaliação, tem feito muito mal aos brasileiros. Deputado, falando em próximo presidente da República, a partir eleito, que será eleito em outubro deste ano, já de 2026, vamos falar sobre essa candidatura da direita, porque houve uma espécie de cavalo de pau. Antes havia muita divisão e fragmentação, mas de uma forma geral, uma crença no Centrão e até em muitos setores do PL, do mercado financeiro, de que o candidato seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eis que o presidente Bolsonaro resolveu apoiar o nome do seu próprio filho, Flávio Bolsonaro, que até então era visto como uma espécie de azarão, mas ascendeu aí ao primeiro lugar da fila. Essa candidatura será mantida em quais condições? Ela passará por uma fase de teste até o prazo de desincompatibilização dos governadores em março e abril? Algum tipo de conversa ainda é feita com o ministro Tarcísio de Freitas ou esse nome está completamente fora e a única aposta agora é feita no nome de Flávio Bolsonaro? Amanda, primeiro que nós temos liderança. A nossa principal liderança chama-se Jair Messias Bolsonaro, que está sendo injustiçado, perseguido, e não preciso aqui falar tudo o que ele vem sofrendo por conta de ter sido um presidente que reduziu impostos, que encarou o sistema de frente e hoje paga um alto preço por isso. E como principal líder, ele tem a faculdade da decisão. Isso quem foi dito pelo nosso presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por toda a nossa bancada, e nós estamos solidários à decisão do presidente Bolsonaro em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, que já avançou muito mais do que as pessoas acreditavam inicialmente, e ela vai se consolidando a cada dia. Mas, lógico, política é dinâmica e eu tenho convicção de que todo o grupo da centro-direita vai estar unido. Inicialmente, partidos de centro tinham a preferência da candidatura do governador Tarcísio, que é um nome que está apoiando o Flávio, que está no time, como todos os demais pré-candidatos a presidente de partidos de centro. Eu tenho convicção de que a política ela é dinâmica e a cada dia isso vai se encaixando. A candidatura do Flávio se consolida a cada dia. Acho que a candidatura do governador Tarcísio de Freitas se consolida também a cada dia mais como candidato à reeleição no governo de São Paulo. E nós vamos caminhar, sim, com o Flávio, que é o nome escolhido pelo presidente Bolsonaro, com o apoio do nosso partido. E agora as legendas do centro, que são importantes para esse projeto, já começam a sinalizar favoravelmente ao Flávio. Eu vi hoje uma declaração, inclusive na imprensa, do presidente do Progressista, Ciro Nogueira, que já entende que é possível a caminhada com o Flávio e, lógico, daqui até lá, qual é o trabalho nosso da direita? É abaixar a rejeição do nome do Flávio Bolsonaro, porque isso ainda é uma preocupação do nosso campo. E isto vai se consolidando com o trabalho do Flávio, com as suas entrevistas, com seus posicionamentos públicos, porque o Flávio é um senador da República, é um homem experiente na política, já de vários mandatos, e eu tenho certeza que ele terá grandes contribuições para a mudança que o Brasil precisa.
Basília. Deputado, antes de mais nada, né, eu acabei não agradecendo na minha primeira intervenção a sua participação na entrevista aqui. Eu sei que o senhor está nos Estados Unidos, está passando o recesso parlamentar fora do Brasil e neste 8 de janeiro era muito importante. Ouvir uma liderança de oposição, assim como ouvimos há pouco um ministro de governo. Então, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente no SBT News. Fui procurar também a informação que o senhor deu há pouco em resposta anterior sobre as pesquisas, né? O senhor disse que tem pesquisa para tudo. São duas informações. A Quest, em setembro, mostrou que 49% dos entrevistados achavam exagerada a pena de 27 anos de prisão a Bolsonaro. Isso em setembro passado. Em dezembro do mesmo ano, a Quest pergunta para as pessoas, e agora que foi aprovado o PL da dosimetria, você é contra ou a favor? E aí, mais uma vez, entrevistados, estes nomes, estas pessoas responderam, 47% dos brasileiros responderam que são contra redução das penas do PL da anistia. Então, tem dois olhares aí em pesquisas distintas da Quest. A de setembro, que a maioria entendeu que foi grande, a pena de 27 anos, para Bolsonaro especificamente, e em dezembro, 47% dos brasileiros responderam que não tem que diminuir pena, não, de nenhum dos condenados. Aí é uma nova pesquisa da Quest. Então, eu pergunto para o senhor, se derrubado o veto do presidente Lula em fevereiro, quando os senhores voltam do recesso parlamentar, os senhores vão pautar de imediato o PL da anistia? Como é que vai ser a dinâmica da pauta da Câmara e do Senado, já que o senhor dá como certa a derrubada deste veto presidencial, ato seguinte é colocar em votação o PL da anistia? Basília, primeiro, voltando um pouquinho à sua fala, você sempre tem muito crédito, você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho, o seu profissionalismo, não só o seu, mas da Amanda, do Eduardo, da outra colega de vocês que aí está, e agora este novo canal do SBT News, o quanto é importante para informar os brasileiros, e não é por causa a gente está de recesso que a gente não pode atendê-los. É lógico, a gente sacrifica um pouco aqui o tempo da família, mas a gente continua a parlamentar em pleno recesso com muito prazer, porque estamos aqui para isso. E é muito bom atendê-los, poder ter a oportunidade de também colocar a nossa versão aqui para os brasileiros fazerem o seu juízo de valor neste ano, que é um ano importantíssimo, que é um ano eleitoral, onde os brasileiros decidirão os destinos do país pelos próximos 4 anos. Então, eu é quem te agradeço a oportunidade. Respondendo pontualmente a sua pergunta, justamente eu já, na resposta anterior, falei, tem pesquisa de todo gosto. E na pesquisa, você coloca aí, por exemplo, a pergunta que você fala dos 49% está se referindo ao presidente Bolsonaro. Eu tenho convicção de que se for feita uma pergunta da seguinte forma, você acha exagerada as penas para pessoas como Débora do Batom e outros presos do 8 de janeiro, penas de 14 a 17 anos, eu tenho convicção que vai ser uma lavada, que nunca fizeram uma pesquisa com a pergunta que eu gostaria, até porque eu nunca contratei uma pesquisa com relação a isso, mas eu tenho convicção que se essas perguntas, quando se fala porque o presidente Bolsonaro tem uma rejeição alta pelo seu autoconhecimento, deu 49% em setembro e agora 47%, eu tenho convicção, até porque eu já ouvi isso dos parlamentares da esquerda, eu já ouvi isso no Colégio de Líderes, é um exagero as penas a essas pessoas que foram manifestar e fizeram muitas delas, algumas delas, na verdade, quebra-quebra, o que nós não concordamos, invasão de prédios públicos, mas não foi a maioria dessas pessoas. A maioria dessas pessoas são patriotas que estavam ali manifestando, que não quebraram, que não invadiram prédio público e estão pagando penas exageradas. Isso é senso comum. Então, assim, eu entendo que essas pesquisas todas não vão interferir no processo legislativo. Confio 100% na derrubada do veto na primeira sessão do Congresso. E acho que, Basília, essa questão da anistia, talvez por ser um ano eleitoral e ser um ano apertado, não seja o nosso principal foco. O nosso principal foco é ganhar as eleições, porque com as eleições nós teremos, sim, o indulto presidencial no ano de 2027 e também nós devemos focar como oposição em mostrar aos brasileiros
os desmandos e os erros que o atual desgoverno vem fazendo na segurança pública, na questão do roubo dos aposentados, agora, inclusive, nessa questão do escândalo do Banco Master, que está mais ligado à figura da esposa do ministro Alexandre de Moraes, mas que nós temos informações que isso chegará a pessoas muito ligadas ao atual desgoverno. Então, assim, nós temos muita coisa para fazer esse ano e entendo que nós vamos ter que adiar a anistia completa para quando nós ganharmos a eleição no mês de novembro, se Deus quiser. A Marcela Matos faz a próxima pergunta. Deputado, não tem como deixar de perguntar sobre o episódio que aconteceu ali no fim do ano passado, quando o senhor foi alvo de uma operação da Polícia Federal, né? E foram encontrados ali quase 500 mil reais dentro de um saco de lixo, dentro do armário. O senhor já apresentou algumas justificativas em relação a esse dinheiro, mas a minha dúvida é, em que pé estão essas investigações? O senhor teve o sigilo fiscal e bancário quebrado, né? Se o senhor já teve que prestar depoimento, se algo avançou desde então, e se o senhor teme, inclusive, efeitos políticos, né? Estamos num ano eleitoral. O senhor teme efeitos políticos? Já se falava que o senhor poderia eventualmente concorrer ao Senado ou tentar ficar como deputado e disputar a presidência da Câmara. Então, eu queria saber exatamente qual o impacto o senhor vê em relação a essa operação. Bom, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Eu sempre digo que quem não deve, não teme. Este assunto, para mim, inclusive, vamos ter desdobramentos ao longo deste ano muito interessantes. Ainda não houve depoimento, acho que por conta do recesso do Poder Judiciário, mas temos tudo já pronto para esclarecer ao ministro Flávio Dino, que foi quem mandou a busca e apreensão, inclusive todas as provas, e estamos levantando que a origem dessa investigação de supostamente passar 11 milhões na conta de um motorista meu e de uma ex-chefe de gabinete são totalmente infundadas, e no momento oportuno que os advogados autorizaram, nós vamos apresentar tudo isso à imprensa, porque, na verdade, o que está havendo por parte do Banco Central, quando dá as informações através dos órgãos competentes de movimentação bancária, é um empréstimo do meu motorista que não foi pago, empréstimo pessoal, na conta pessoal dele, que o banco debita e credita no mesmo dia, a mesma movimentação. Isso vem acontecendo nos últimos 2 anos. Ou seja, o meu motorista está devendo ao banco, ele não tem 11 milhões de movimentação. Mas tudo isso, além de provarmos na justiça, no momento oportuno nós vamos mostrar à imprensa que é mais um capítulo da perseguição. A quem é de direita, a quem é conservador, acaba sendo perseguido e desta forma. E esclarecerei toda a questão da venda do imóvel, que foi o recurso que estava comigo, foi da venda de um imóvel, de uma casa que era de minha propriedade em Minas Gerais, local onde eu e minha família já moramos vários anos, inclusive meu pai morava até pouco tempo nessa cidade e se mudou de cidade. Vai ficar tudo esclarecido e não tenho temor nenhum político quanto a isso. Com relação à minha vida pessoal, eu sempre disse que sou candidato à reeleição de deputado federal. A política, ela é dinâmica, pode ser que chegar lá em maio, a junho, inclusive por conta da candidatura do Flávio Bolsonaro a presidente, tem uma vaga disponível de Senado no Rio de Janeiro. Se os partidos políticos entenderem que o meu nome preenche os requisitos e tendo o apoio suprapartidário, porque a candidatura de Senado é uma candidatura majoritária, eu estou à disposição da política no meu estado do Rio de Janeiro. Não estou dizendo que não aceito, ao contrário, até porque nas últimas conversas que tive com o presidente Bolsonaro, ele foi uma das pessoas que me incentivou para isso, e eu sou soldado de um time. Se for para ser candidato a senador, estou à disposição, se não, mantenho minha candidatura à reeleição de deputado federal, e aí a gente, depois de eleito, vai pensar o futuro a partir de 2027. Gai, era com você. Líder, só um outro ponto da questão da investigação que para mim ainda não ficou claro, vou pedir para o senhor esclarecer, é porque na sua declaração de bens da eleição de 22, o senhor declarou ali um valor baixo, acho que era de 5 mil reais de aplicação, e entre uma eleição e outra, que é o período que nós conseguimos acompanhar publicamente, claro, o seu imposto desta eleição o senhor ainda não colocou no sistema do TSE, mas daí o senhor teve o dinheiro para comprar o imóvel e aí vender. Como é que foi esse acúmulo de capital para comprar o imóvel e em seguida vender, se em 22 o senhor tinha 5 mil reais? Só para esclarecer para quem nos acompanha. Eduardo, aqui não tem o que temer, você pode perguntar tudo com relação a isso, que
a gente esclarece tudo. Eu ganhei a eleição, o imóvel foi comprado em 23, está declarado no meu imposto de renda de 2024. E como eu ganhei a eleição em 22, em 23 eu peguei um empréstimo consignado no banco, tá? E com esse dinheiro do consignado, eu dei entrada neste imóvel e fui pagando este imóvel ao longo do ano. É um imóvel que não é muito caro, um imóvel na época eu comprei ele a R$310 mil. Fiz uma reforma e vendi o imóvel agora. Ele estava, inclusive, avaliado no site de imobiliária da cidade a R$690 mil desde o mês de março. Só que como no Brasil, do descondenado presidente da República, está difícil fazer negócio, eu preferia receber uma oferta em dinheiro, à vista, para vender a R$500 mil. Foi o que eu fiz, fechei o negócio e vendi o imóvel, até porque eu estava no momento de fazer uma mudança da pessoa que morava na residência neste imóvel. É por isso que não está na declaração de 22, e a minha declaração de 22, na verdade, eu não tenho nada a esconder. A minha vida, eu só tenho 2 patrimônios. O apartamento que moro no Rio de Janeiro, que está a nome da minha esposa, que por contrato de casamento eu tenho a metade do imóvel, e este outro imóvel são os 2 patrimônios que tenho ao longo dos meus 3 mandatos. Isso é a prova de que eu não lavo dinheiro, eu não tenho coisa errada, a minha vida é tudo muito transparente, eu não tenho nada a esconder, nem para a imprensa, nem para o eleitor, e muito menos para o Poder Judiciário brasileiro. Deputado, uma última pergunta, rapidamente. Na questão da Venezuela, né, que isso tem virado também uma briga política entre esquerda e direita, a direita sempre defendeu muito a deposição do regime ditatorial de Nicolás Maduro e a volta da democracia para a Venezuela. O que a gente vê, na realidade, foi a captura de Maduro e a manutenção de todos os homens e mulheres fortes que estavam abaixo dele, exatamente o mesmo governo ditatorial da Venezuela, e o Donald Trump dizendo que é ele que vai administrar o país, quer dizer, uma interferência direta em outro país bastante questionável. Como é que o senhor vê isso? Dá para defender essa ação de Trump de mandar intervir, ferir a soberania de outro país, dizer que vai administrar esse país e vai usufruir da riqueza mineral dele, que é o petróleo, e ainda manter o mesmo governo ditatorial? Bom, o presidente Donald Trump foi eleito democraticamente pelos Estados Unidos para governar e defender os interesses dos americanos. E ele tem feito isso com maestria. Quando ele invade a Venezuela, é porque ele tentou, por várias vias, inclusive, segundo informações da imprensa, enviando até o Joesley Batista, que agora se descobre que tem negócios de petróleo também na Venezuela, para dialogar que ele queria o respeito aos contratos que, na época de Hugo Chávez, mesmo sendo um ditador, da minha avaliação, Hugo Chávez respeitou os contratos com as empresas americanas que tinham investimentos lá para a exploração do petróleo. O que aconteceu? Maduro veio com a sua ditadura, rompeu esses contratos, estatizou todas as empresas, e o que o presidente americano está fazendo é defendendo os interesses das empresas americanas, que é seu papel como presidente. Foi lá, tentou, com toda certeza, pelas informações que estão aí na imprensa, através do diálogo, o Maduro resistiu, ele faz a prisão do Maduro, o governo que está lá, que é vice do Maduro, que é do mesmo grupo político, já está cedendo a todas as negociações com relação ao petróleo, inclusive agora com a notícia que está soltando os presos políticos. Ou seja, ele também não pode decidir pela Venezuela. O que máximo que ele pode fazer é defender os interesses do empresariado e dos negócios do seu país. Então, neste quesito, eu acho que o presidente está dando resposta ao seu eleitorado, ao seu país, e deixando a Venezuela, aos poucos, se os venezuelanos assim decidirem, voltar a um regime democrático. Agora, eu estou muito feliz com essa intervenção, porque eu via muita dificuldade da esquerda brasileira, inclusive até da imprensa, de chamar o governo de Maduro de ditador, de que na Venezuela existia ditadura, e agora parece que virou voz unânime. Inclusive os esquerdistas tentando abandonar, o Lula tentando se desassociar da amizade que ele tem com Maduro, da simpatia que ele tinha a ele, com as declarações que ele fazia, e nós vamos usar muito isso no ano eleitoral, porque amigo de ditador, quem flerta com ditaduras, é porque tem muita simpatia a elas. Deputado, quero te agradecer muitíssimo por essa entrevista, excelente ano, e volte sempre aqui ao Central de Notícias no SBT News.
Obrigado a você, Amanda, obrigado a todos que participaram aqui, em especial a nossa querida Basília, que foi quem fez o contato comigo aqui para a interrupção do meu recesso. Com muito prazer e com muita honra, estou sempre à disposição de vocês. E, mais uma vez, parabéns pelo jornalismo que vocês fazem. O Brasil agradece ao SBT News. Muito obrigada. Ouvindo sempre todos os lados, aproveite seu descanso. Líder, obrigada, viu?